Igreja na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também ao salve dos amados irmãos que nos assistem online. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos meditar na palavra de Deus nessa noite. E que a palavra venha falar profundamente no coração de cada um. Bem, ali acho que não está funcionando, não sei aqui. Momento da palavra. Acho que não colocaram o título, né? O tema de hoje eu coloquei... Deixa eu mudar os papéis aqui, os meus slides. Há uma vida vitoriosa sobre o pecado. Nós sabemos que o pecado, ele trabalha contra nós. O tempo todo o pecado, ele nos atrai, ele nos chama, de uma maneira ou de outra, ele tenta nos envolver, tenta nos seduzir. É assim que é o pecado. Eu já, um tempo atrás, já falei aqui sobre o pecado, mas nós vamos falar algumas coisas novas. Eu quero ler com os irmãos, primeiramente, Isaías 59, do 1 até o 2. Isaías 59. Do 1, o 1 e o 2. Pronto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui Isaías está falando para o povo de Israel, Deus ali tentando livrar eles da mão dos assírios e dos babilônios, mas o povo era muito rebelde. Então, Isaías fala ao povo, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar vocês, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir as suas orações, os seus pedidos, não é mesmo? E a mesma coisa Deus fala hoje conosco. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa nos salvar. E os seus ouvidos não estão surdos que não possa nos ouvir. O tempo todo que nós clamarmos ao Senhor, ou buscarmos ao Senhor, Ele vai estar à nossa disposição para nos socorrer em toda e qualquer situação. Agora veio. É só ali que não está funcionando. Agora a gente acostumou a olhar ali, daí tem... Mas tá bom. Então, o pecado, ele cria então o quê? Barreiras, muros, distanciamento entre nós e Deus. O pecado, ele tem essa característica de nos separar da presença de Deus, de nos distanciar de Deus. Então, isso significa que os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas atitudes egoístas, tá? Elas nos separam de Deus. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas e um pecadinho? Acho que um pecadinho... Esse pecadinho te separa de Deus. Ele cria uma barreira entre você e Deus. Enquanto você não pede perdão pelo pecadinho... mas isso não significa nada, era tão assim, foi uma brincadeira. Mesmo de brincadeira, esse pecadinho, ele te separa, ele te distancia da presença de Deus. Enquanto você não se arrepende, enquanto você não pede perdão, enquanto você não renova a sua comunhão íntima com Deus, continua aquela barreira ali. Continua aquela barreira. Porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E se você não se arrepender, e se você não pedir perdão,
você está separado. Tem ali um muro, tem ali uma barreira que separa você de Deus. Bem, então, esses pecadinhos e pecadões, como diz o povo, criam esses muros, essas barreiras espirituais que nos afastam, então, da intimidade com Deus, da presença de Deus. É isso que Isaías está dizendo aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para vos salvar, e nem surdos os seus ouvidos para poder ouvir vocês. E esses pecados fazem separação. Esse pecado, ele traz o silêncio de Deus para a sua vida. Eu já tive vários contatos com pessoas que falam assim, nossa, mas parece que Deus não está me ouvindo. Nossa, eu oro, parece que Deus não ouve as minhas orações. Se Deus não está ouvindo a sua oração, é melhor você se colocar diante da presença de Deus e perguntar, Senhor, por que não tens ouvido a minha oração? Alguma coisa tem. E você sabe o porquê. Para isso, Deus nos dá discernimento. Você sabe por que Deus não te responde porque você está em pecado, e você sabe por que Deus não te responde, porque há um tempo determinado para Ele te responder. Não vamos também generalizar. Tá? Então, tem coisas que você ora, e você ora hoje, amanhã. Eu já ouvi testemunho de mães que orou 10 anos pela salvação do seu filho. Tá? Mas ela continuou orando, continuou crendo, continuou orando, continuou crendo. 10 anos. E ela não desistiu. Há momentos que a gente pensa, nossa, Deus não está me ouvindo, meu filho não muda nada. Meu Deus, né? Não, mas a pessoa sabe que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Agora, você também entende que você está orando, e Deus não te ouve, porque tem alguma coisa errada na sua vida. Você tem esse discernimento. Nós temos esse discernimento. Então, é melhor colocar diante da presença de Deus, do Senhor, e acertar a situação que nós temos que acertar. Tá? Então, o silêncio de Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a santidade, ela é incompatível com o pecado, ela não se mistura com o pecado. É por isso que tem pessoas que ora, mas está em pecado, ora. E a oração não é respondida. Então, portanto, enquanto nós não nos afastamos do caminho errado, as nossas orações não são respondidas. Enquanto nós não acertamos a situação que está errada, que está contrária à vontade de Deus, que está fora do contexto dos ensinamentos, dos princípios de Deus, as nossas orações não são atendidas. As nossas orações não são ouvidas. Mas quando nós nos acertamos diante do Senhor com um coração arrependido, aí sim Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Então aqui, eu creio que Isaías estava ali chamando a atenção, vocês estão em pecado, vocês estão aí em rebelião. Tá? Iniquidade significa falta de retidão, injustiça extrema, comportamento contrário à moral. Eu creio que o povo ali estava todo bagunçado. Tá? Enquanto vocês não acertarem a situação de vocês, Deus não vai ouvir a oração de vocês. Deus não ouve aquilo que vocês estão clamando. Quantas e quantas vezes, se a gente for na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, não de Gênesis, Apocalipse, não, até nos profetas. O povo de Israel está passando por perseguição, por dificuldade, e eles ficam ali clamando, e o que Deus fala com eles? Ora, acerta o caminho de vocês, tá? Se arrependam daquilo que vocês estão fazendo, tá? Aí vocês vão clamar a mim e eu vou ouvir. Não é isso? Lá em Crônica 7:14,
Não fala assim? Olha, se vocês se arrepender do mau caminho, e se vocês se consertarem, eu estou falando aqui com as minhas palavras, que são muitos versículos, se eu for lembrar de um, esqueço dos outros. Né? Eu ouvirei a oração de vocês, eu ouvirei o clamor de vocês. Mas é necessário um conserto. É necessário mudar de direção, de rota, de caminho, para que Deus possa ouvir as nossas orações. É necessário uma comunhão íntima com Deus, uma comunhão sincera, uma comunhão santa, para que Ele ouça as nossas orações. Aí, lá em Romanos 6, 23, todo mundo acho que sabe de cor salteado. Pelo menos deveria. Então diz assim, o salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. É a morte. Então, quando nós estamos no pecado, a gente tem que ter a consciência de que o nosso salário, que a nossa recompensa vai ser a morte. Assim como um trabalhador trabalha o mês inteiro e recebe no final do mês o seu salário, assim também o pecador que peca desenfreadamente, no final da sua jornada, da sua caminhada, se ele não se arrepender, vai receber o seu salário, a sua recompensa. É lógico que o trabalhador trabalha honestamente. Mas aquele que é pecador vai desenfreado no pecado, no caminho errado. Então, essa recompensa significa a morte física, a morte espiritual e a separação de Deus. Sem Deus, sem vida, a morte. A pessoa separada de Deus, o caminho dela é a morte. Ainda que você... o missionário, há um tempo atrás, falou assim, a pessoa anda de qualquer jeito, de qualquer maneira, aí no mundo. Depois ainda fica falando que vai morar no céu. Ele fala, só se for no céu da boca da onça. Porque anda de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Vai assim, que céu? No céu só entra santo. Só entra aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Só entra aqueles que tiveram um verdadeiro arrependimento. Só anda aqueles que abominam o pecado. Mas aqueles que amam o pecado, que se doa para o pecado, que vive no pecado, que gosta do pecado, tem prazer no pecado, vai morar em que céu? Não é? Não existe céu para essas pessoas. Não existe céu para aquele que tem prazer no pecado. Não existe céu para aquele que rejeita a Deus. Porque quando você ama o pecado, você está rejeitando a Deus. Rejeitando o sacrifício do Senhor Jesus. Então não há vida, é morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. É a graça, é o perdão, é a salvação, que é oferecida através do Senhor Jesus. Ainda bem que tem essa salvação, esse dom de Deus oferecido através do Senhor Jesus. Para aqueles que realmente querem um verdadeiro arrependimento. Para aqueles que querem. Para aqueles que não querem, infelizmente, é a morte mesmo. Lá em Efésios 2:1, Paulo ele diz assim, que o homem... pode colocar o versículo, Isaac? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, ele nos vivificou, a minha tradução diz vivificou. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Ele nos vivificou, Ele trouxe a vida a nós. Ele trouxe a vida. Então, assim, quando nós estávamos mortos, o morto, ele está separado.
embora o homem corra, ande, escuta, sente, sorria, fala, reage, age, trabalha, estuda, mas ele afastado de Deus, ele está morto. Afastado de Deus, ele está morto. Ele caminha para a morte, se ele não tiver um encontro com o Senhor Jesus. São mortos vivos. Não adianta, não, mas fulano está vivo, ele está lá trabalhando, sorrindo, e assim vai. Mas espiritualmente está morto. Não tem vida. Morreu, acabou. Ele não vai para o céu. Ele não vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele não vai ter um encontro com Deus. Ele não vai ter um encontro com o Espírito Santo. Está morto. Espiritualmente morto. Então, o homem sem Jesus está morto, longe da esperança, da salvação de Deus que dá a vida, longe da comunhão com Deus que está interrompida. E morto não escolhe, morto não decide, morto não faz opção, morto não tem querer. Está perdido, acabado. Morto não escolhe. Você já viu uma pessoa lá dentro do caixão, está morta lá, ela escolheu alguma coisa, ela decidiu alguma coisa, ela optar por alguma coisa? Exatamente. Ela reclama que está frio para levar um cobertor? Está morto. E assim é a pessoa espiritual, longe do Senhor, está morta. Não escolhe, não opina, não decide, não tem querer. E assim era a nossa condição antes de conhecer o Senhor Jesus. Sem domínio, sem controle, escravo do pecado, preso, sob o domínio de um senhorio carrasco, cruel, impiedoso, que oprime, que leva o homem à servidão plena do pecado. Era assim a nossa condição. Aí você pode falar assim, puxa, mas essa pregação é para quem está perdido lá fora. Uma coisa eu te digo, tanto quanto lá fora, tem pessoas dentro da igreja que estão mais perdidas do que aqueles que estão lá fora, porque são perdidos que conhecem a palavra de Deus. Tanto quanto lá fora, aqueles que nós julgamos perdidos, dentro das igrejas evangélicas, tem muitas pessoas que estão perdidas caminhando para o inferno. Tanto quanto aqueles que estão lá. Essa palavra é para nós. É para nós rever a nossa situação diante do Senhor Jesus, diante de Deus, diante do chamado que Ele fez para nós, diante da confissão que nós fizemos, quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus. Você está levando a sério? Ou você acha que pode fazer o que você quiser, você vai morar no céu? Não, uma vez salvo, salvo estou. Uma vez salvo, salvo você está? Eu sei que o Senhor Jesus falou que aqueles que o Pai me deu, eu jamais lanço fora. Ele jamais lança fora. E você? De repente, você não quer o Senhor Jesus, vai assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não lança fora, então eu vou sair de fininho. Eu vou sair por aí. Eu vou curtir a vida. Eu vou conhecer o mundo. Eu não sei, eu falo assim, conhecer o mundo. Acha que vai encontrar alegria, felicidade plena, riquezas no mundo? É só a gente olhar lá, aquela parábola dos 2 filhos. Pai, me dá tudo que eu tenho direito e eu vou curtir o mundão. E o que ele achou? Só tristeza, engano, desilusão, frieza, rejeição. E o que ele fez? Voltou para os braços do Pai. Ainda bem que ele conhecia a palavra, o caminho de volta a casa e voltou para o Pai. Não, eu quero conhecer. Vai conhecer o mundo, então vai. E depois volta todo arrebentado. Muitos voltam todo arrebentado. Muitos nem voltam.
Quando eu vou em algum enterro no cemitério, é assim mesmo? Eu gosto de ficar saindo, olhando as plaquinhas. E, olha, quando eu vou, eu olho assim, a quantidade de jovens. Eu falo assim, nossa, tem mais jovens enterrados que velhos, do que idosos. Vai nesses cemitérios novos, que são chamados de jardins. Você olha lá, assim, gente, tem muito, é mais jovem do que idosos. É muito jovens. Jovens que muitas vezes escolheram o mundo, escolheram conhecer o mundo. E quantos nós não temos visto aí morrendo? Por que o mundo está como está? Os jovens matando jovens, e esposa matando marido, marido matando esposa. Porque se afastaram da presença de Deus. A falta de Deus, do Senhor Jesus, dentro dos lares. Porque as escolas estão uma bagunça. Porque tiraram de dentro das escolas o conhecimento religioso, bíblico. Quando você tira Deus de ação, então o negócio vira uma bagunça. Vira um balaio de gasto, um poço sem fundo. Se os casais que estão aí sofrendo chamassem Jesus para dentro das suas casas, não estariam sofrendo. Não estariam nessa situação de separação, nessa situação de morte. Mas se afastaram de Deus. Não querem nem saber se Deus existe. Só trabalham, conquistam e não tem tempo para Deus. Você tem que trabalhar sim, você tem que conquistar sim, mas não esqueça do teu Deus, do Deus Criador, porque foi Ele que te criou. Não se esqueça que Ele tem que estar dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida. Porque senão, tudo aquilo que você conquista é como palha, como vento. E o pecado, ele tem essa característica. Quanto mais nós temos, mais nós queremos, e mais nós queremos, e mais nós queremos. E vamos nos distanciando de Deus, largando Deus de lado. Deus é se tiver tempo. Se eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, eu estou cansado. Então, o pecado, ele sempre quer nos afastar da presença de Deus. Afastar do Senhor Jesus. Por favor, Isaac, coloca João 6:37. E depois João 46. Eu vou ler. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Voltando aqui, o homem pecador, o homem que está no mundo, o homem que está afastado da presença do Senhor, por si só, ele não tem condições de chegar a Deus. Assim era a nossa condição quando estava no mundo. Por nós mesmos, a gente preferia as coisas do mundo, os prazeres do mundo, aquilo que a gente vivia ali. E nós chegamos a Deus porque foi Ele que nos trouxe até o Senhor Jesus. Porque foi Ele que tocou no nosso coração, no nosso ser. Porque foi Ele que nos ensinou as suas verdades. Porque foi Ele que colocou em nós esse desejo de querer conhecê-lo. Porque se não fosse Ele... E muitos dos irmãos que estão dentro das igrejas, correndo o risco de perder a sua salvação, ainda estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está dando a oportunidade. Só falta ele se arrepender. A mesma coisa com aquele filho que juntou todos os seus bens e foi embora. O pai esqueceu dele? Não, de maneira alguma. O pai estava sempre orando, sempre clamando, sempre esperando a volta daquele filho.
Acho que todo dia ele ia lá no caminho e olhava, deixa eu ver se meu filho está vindo. Ia de novo, deixa eu ver se ele está vindo. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias o Senhor chama aquele que está longe dos seus caminhos para reconciliar, para se arrepender, para ter intimidade, para ter comunhão, antes que cheguem os dias que ele não mais poderá fazer nada por mim e por você. E nem para o pecador. Muitos estão dentro da igreja, sim, mais perdidos do que aqueles que estão lá fora. Mas Deus está chamando. Deus está chamando. Muitos vão se arrepender. E muitos, infelizmente, não. Vão fazer vista grossa. Então, não se engane, achando que perdido é só os que estão lá fora. Muitos que estão dentro da igreja também. Então, o Senhor Jesus chama, está chamando. E não fica, às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou errado, mas o Senhor Jesus falou que aquele que o Pai deu, ele jamais lança fora. Realmente é verdade. Mas e você? Não é ele que lança fora, é você que se afasta. É você que abre mão da salvação. Ele não lança fora mesmo não, ele fica lá, esperando, venha, arrependa-se, eu quero você de volta. Mas às vezes a pessoa não dá o mínimo valor. Então o pecado, ele nos atrai. Cuidado com o pecado. João também é 46. É o 46? Não é esse não, 45 eu acho. Agora eu esqueci qual que é. 44, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar, não trouxer. E eu o ressuscitarei, esse daí. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então ninguém vem até o Senhor Jesus se o Pai não trouxer, se o Pai não enviar. Tá? E o Senhor Jesus fala, e eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum pecador vem até o Senhor Jesus se no Pai não trabalhar no coração dele, se o Pai não, o Espírito Santo não tocar naquele coração. E vamos então. A vida vitoriosa sobre o pecado. A vida vitoriosa sobre o pecado, ela não se refere a uma vida perfeitamente sem pecado, mas uma vida caracterizada, constante, andando com o Senhor Jesus. Quando nós falamos uma vida sem pecado, isso não significa, assim, não, então eu tenho que ser santo, andar no altar, ou estar lá no altar, que nem o santo. Não, tá? É uma vida caracterizada, andando sempre com o Senhor Jesus. Errou? Pede perdão. Ainda porque, se você falar assim, eu não tenho pecado algum, eu não peco, a Bíblia diz que você já pecou. Está lá em João 1:8 até o 10. Vocês podem ler depois, nós não vamos ler aqui não. Tá? Então, aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Ele já pecou. Então, mesmo falho, mesmo pecadora, mesmo andando, às vezes a gente dá umas tropeçadas, umas enroladas por aí, peça perdão, arrependa-se. Peça perdão a Deus. Volte novamente no caminho. Não deixa o pecado te enrolar, não. Te fazer ficar mais tempo do que você gostaria de ficar, porque o pecado, ele nos leva, ele nos leva mais longe do que nós gostaríamos de ir e a ficar mais tempo do que nós gostaríamos de ficar e a pagar um preço que nós não gostaríamos de pagar. Tá? Vocês já viram aquelas rodinhas de amigos que ficam contando umas piadas? Há uns anos atrás tinha aquele tal de Pânico. Aí eu passei a tomar bronca daqueles rapazes do Pânico,
porque eles faziam chacota com o povo evangélico. E aquele programa tinha uma audiência tremenda. Aí ele fazia chacota lá com o tal do Edir Macedo, lá o pastor Edir Macedo e tal, e tal, e tal. Aí eu tomei birra daquele... E aquele que brinca com as coisas de Deus, depois vocês vão ver o fim. E um dia eu falei com os meninos, falei assim, vocês vão ver o fim desses meninos. E não passou-se muito tempo, aquele programa acabou, e aqueles rapazes também nem sabem o que virou. A gente não brinca com as coisas de Deus. Mas não era isso que eu quero falar, não. Eu quero falar o seguinte. Você já viu que às vezes tem coisas que a gente para e fica ali olhando, mesmo sabendo que está errado? O pecado, ele nos atrai de tal maneira que a gente fica ali, sabe? Ao invés de sair, a gente fica ali ouvindo. Então, é por isso que está aqui, ó, o pecado, ele te leva, às vezes, mais longe do que você quer ir, e ele faz você ficar mais tempo do que você gostaria de ficar, e depois a gente paga um preço muito alto. Então, cuidado. O pecado, ele tem essa característica, de fazer você ficar o tempo que você não gostaria, e a andar, ir mais longe daquilo que você não gostaria de ir. Cuidado. Então, o pecado, ele trama contra nós. E ele traz punição, ele desfigura, ele traz punição física e espiritual e por aí vai. Destruição, a gente vê e conhece quantas pessoas, vidas destruídas, que estão aí por causa do pecado. Mas devemos crer que a vitória, ela pode ser nossa. Mas, digo mais, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. A vitória, ela não pode ser nossa, ela é nossa em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedores. Ela não diz que você é vencedor, diz que você é mais que vencedor. Então, você é mais que vencedor sobre o pecado, sobre todas as coisas que estão à nossa volta. Você é mais que vencedor sobre este mundo que está aí, que te atrai. Não seja dominado por este mundo. Você já é mais que vencedor. Sabe por quê? Cristo é a nossa vida. É Gálatas 20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque nós não vivemos, por isso que nós somos mais que vencedores, nós não vivemos mais para o antigo homem, a antiga criatura. Hoje nós somos filhos de Deus. E a vida que nós vivemos agora, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós vivemos para Cristo. Ou a gente vive para Cristo, ou a gente vive para o mundo, ou a gente vive para o pecado. A vida que você tem vivido para Cristo? Viver para Cristo. As suas atitudes, o seu comportamento, não importa se você está trabalhando, não importa se você está estudando, não importa se você está arrumando a sua casa, não importa se você está lá na loja comprando alguma roupa no mercado, mas que a sua vida demonstre Cristo para todas as pessoas que estão à sua volta. Aonde você estiver, dentro do ônibus, trabalhando, andando, fazendo caminhada numa academia, que a sua vida demonstre Cristo. Porque às vezes a pessoa fala assim, a vida que agora eu vivo, vivo na fé para Cristo, mas como que eu vou viver só para Cristo? Viver para Cristo, como diz a pastora, cuidando do seu jardim, a sua casa, cuidando dos seus bens, cuidando de você. Você também é a flor do jardim do Senhor. O seu coração é o jardim do Senhor, cuide bem.
regue, coloca coisas boas. Demonstre Cristo em tudo que você fizer. Então é por isso que Gálatas diz assim, já estou crucificado com Cristo. Se você realmente foi crucificado com Cristo, então, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sempre medita, levanta de manhã e fala assim, eu já fui crucificado com Cristo. Se um dia você estiver perdendo a sua identidade, fala assim, não, eu já fui crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo para Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Lembra disso, você é de Cristo. Você não é do mundo, não, você é de Cristo. E a vida que agora eu vivo para Cristo, para servir a Cristo, para adorar a Cristo, para agradar a Cristo, para estar sempre com Ele. Bem, então a vida que nós vivemos agora, estamos crucificados com Cristo, esta vida é uma vida vitoriosa, e de modo que todo crente deveria viver por Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que habita em nós, que habita em mim, que habita em cada um de vocês, para dar uma vitória contínua sobre o pecado. Então viva essa vida com Cristo, porque o Espírito Santo habita em vocês. Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. Porque o Espírito Santo está aqui para nos auxiliar em toda a caminhada até a vinda do Senhor Jesus. Ele é o nosso ajudador em toda e qualquer situação. Satanás, ele é derrotado, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não devemos temê-lo, você é livre, tanto do poder do pecado como de Satanás. Você é livre do poder do pecado. Você ainda não é livre da influência, mas do poder do pecado você é. Então você pode dizer não para o pecado. Porque da influência do pecado a gente vai ficar livre quando o Senhor Jesus vier. Mas já temos uma grande vitória que é livre do pecado, livre de Satanás, livre das correntes que nos prendia no pecado. Eu gosto muito desse versículo que fala assim, mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, por que nós não vencemos o pecado? Vença o pecado. Vença em nome do Senhor Jesus. Nós temos que vencer o pecado, porque Ele já nos fez vencedores. Já estou terminando, rapidinho. Então, precisamos conhecer as provisões de Deus para as nossas vidas sobre o pecado. Nossa vitória sobre o pecado. A chave para a tua vitória é comunhão íntima com Deus e com o Senhor Jesus. Aquele que não tem uma comunhão íntima com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, é impossível que venha a ter vitória sobre o pecado. Lá em João 1, versículo 3, a parte B, João estava falando ali, um protólogo, e ele fala assim no versículo 3, na parte B, depois dele falar do que tinha visto, do que tinha ouvido, do que eles tinham conhecido, ele fala assim, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, a respeito de tudo que eles tinham visto, participado, eles falaram, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que assim também seja nós. Depois de tudo que ouvimos da palavra do Senhor, depois dessa comunhão com o Senhor, depois desses ensinamentos do Senhor, que a nossa comunhão seja com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo.
que nós não venhamos apartar desta comunhão, que nós venhamos andar consciente com Ele, permanecer nele, e tudo quanto fizermos seja para a glória dele. Tudo para a glória do Senhor. Não é mérito nosso, mas é do Senhor Jesus Cristo. E por amor a Ele. Então, fuja do pecado. Fuja do pecado. Você tem esse poder. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode fugir do pecado. Você tem esse poder. O Senhor te revestiu com esse poder. Confesse ao cair. Errou, confesse. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado justo e fiel. Confesse o seu pecado para o Senhor Jesus. Ele é justo, Ele é fiel para te perdoar todos os pecados. Esta é a provisão de Deus para nós. Ele nos restituir as bênçãos de uma comunhão íntima comigo, onde a vitória sobre o pecado pode ser vivida permanentemente. Então, a palavra do Senhor, ela nos mostra que a vitória sobre o pecado, ela pode ser vivida permanentemente. Depende de vocês. Depende de vocês. Então, quando insistimos a tentação vencer a tentação pela força, pela força de Deus, Ele nos dá a vitória. E Ele não falha. Não é bastante esperarmos que Deus seja o nosso ajudador. E ajudador significa servo, tá? O Senhor é o nosso ajudador. Mas que nós não venhamos a esperar que Ele seja apenas servo. Porque Ele nos ajuda juntamente conosco, através da nossa disposição. É Ele nos auxiliando, nos ajudando, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Não podemos fazer de Deus o nosso servo. Deus fará tudo, mas através das nossas faculdades, ou seja, das nossas habilidades, entregue a Ele em cooperação ativa conosco. Então, Deus, Ele é nosso auxiliador, mas é em cooperação conosco, não é sozinho. Não queira fazer de Deus o seu empregado, o seu escravo, o seu jardineiro, o seu servo. É trabalhando em cooperação com Ele, junto com Ele. Através das nossas habilidades, né, o Senhor vai nos ajudar, nos auxiliar, nos ensinar, nos mostrar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas todo dia o pecado, ele chama. Mas todo dia eu escolho Deus. Todo dia eu escolho Deus. O André vai solar só um corinho de um hino antigo, do Tales. E eu gosto muito do que ele fala nessa melodia. Ele vai solar enquanto isso, para nós finalizarmos aqui. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Vamos levantar? Nós já vamos estar orando e encerrando em nome de seu Jesus. lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Desde o ventre você é Vivo abençoado. obediente, E obediente. mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado Mas vem. eu escolho Deus. Mas nós somos mais que Eu vencedores. escolho Nós ser escolhemos amigo Deus. de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida
vida agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, Louvado, exaltado seja teu nome, Jesus. Toda honra e glória seja dada a ti. Oh Pai, eu sei que todos os dias nós somos atraídos pelo pecado, todo dia recebemos convite do pecado, mas nós escolhemos a ti, escolhemos servir a ti, escolhemos ser do Senhor Jesus, porque o Senhor já nos fez mais que vencedores, e sobre o pecado nós somos livres, ó Pai, livres para te servir, livre para escolher estar contigo, livre para te amar, livre para te louvar, livre para exaltar e glorificar o teu nome, livre, ó Deus, para estar na tua casa, na tua presença. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa grande oportunidade, agradecemos pela tua palavra que nos ensina a cada dia, Pai. Obrigada porque a tua palavra tem nos chamado a atenção, a tua palavra tem nos colocado, ó Deus, diante da tua presença. A tua palavra tem nos chamado a ter comunhão, a ter intimidade contigo todos os dias. Pai, que em nome de Jesus nos fortaleça cada dia, Pai. Fortaleça os amados irmãos que aqui estão nesta noite, que ouviu essa mensagem, ó Pai. Que essa mensagem possa falar profundamente em cada coração, ó Pai. Não somente aqui agora, mas todos os dias, onde eles estiverem. Senhor, nesta caminhada do dia a dia, Pai, que fala, Senhor, no coração de cada um deles, ó Pai. Fala, Senhor, fala profundamente. Não deixe que nenhum dos teus, ó Pai, venha desviar da tua presença, venha desviar dos teus caminhos, venha buscar o mundo, venha dizer sim ao pecado, mas venha dizer não e venha dizer sim para ti, ó Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu entrego essa mensagem, essa palavra, ó Deus, para os amados irmãos, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu escolho Cristo todos os dias. Você pode dizer, eu escolho Cristo todos os dias. Glória a Deus, as palmas louvam o Senhor. Deus abençoe os amados irmãos em nome do Senhor Jesus.